Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao tópico de número 6 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando sobre ordenação, métodos de ordenação. Falaremos agora sobre o Quicksort, o primeiro método aí do rol de métodos mais eficientes para fazer ordenação. Bem, agora a gente vai começar a trabalhar com métodos que usam uma ideia muito importante em algoritmos, que é a ideia da divisão e conquista. Bem, no caso do Quicksort, qual que é esse princípio? É justamente essa ideia de que vai ser mais rápido eu ordenar dois vetores com a metade dos elementos do que um só com n. Então vejam só que a soma das partes vai ser mais eficiente. Ao fazer a operação nas partes, vai ser mais rápido do que fazer a operação com elas como um todo só. Então, a gente precisa daí primeiro fazer essa divisão, esse vai ser o nosso primeiro passo, que a gente vai chamar aqui de particionamento, e daí eu vou fazer essa organização, essa operação de ordenação ao redor de um elemento chamado pivô. Por exemplo, eu estou chamando aqui o meu vetor de V, o pivô vai ser o elemento que está na posição I do meu vetor V. Então, eu vou fazer a seguinte movimentação ao redor desse meu pivô. Eu vou organizar todo mundo de tal maneira de que do lado esquerdo do pivô eu só tenho valores menores e do lado direito aqui eu só tenho valores maiores. Então aqui a minha esquerda, a ideia é que fiquem os valores menores e à direita os valores maiores. Muito bem. Fazendo esse procedimento de forma repetitiva, e não é só repetitiva, mas de forma recursiva, como a gente vai fazer, ou seja, eu pego um pivô, coloco quem está à esquerda menor, coloco quem está à direita maior, e aí recursivamente, a gente vai ver como que a recursão acontece, eu escolho um novo pivô e organizo a esquerda e a direita ao redor desse pivô. Esse processo recursivo e repetitivo vai me levar à ordenação completa do vetor, ok? Tem várias formas de eu escolher o pivô, mas no caso aqui a gente vai adotar como estratégia o elemento do meio do pivô. Então vamos lá. Aqui está, né, listado o algoritmo. Primeiro eu vou lá e defino, né, quem é o meu pivô. Ele vai ser sempre o elemento do meio do vetor dado como parâmetro para o algoritmo de ordenação. E eu faço uma cópia desse elemento para uma variável auxiliar que eu chamo de pivô. E aí eu uso duas variáveis, uma que começa pelo início do vetor e outra que começa pelo fim do vetor, então J começa pelo fim, I começa pelo início, então elas partem I da extrema esquerda e J da extrema direita do pivô, e aí eu vou de início até que eu encontre justamente um valor, vejam só, que viola aquela regrinha de que quem está à esquerda do meu pivô é menor. Então, se eu tenho aqui justamente alguém que viola essa condição partindo do lado esquerdo do vetor, ou seja, V de maior ou igual, eu paro justamente nesse ponto. A mesma ideia eu sigo para o lado direito. Quem parte do final com o índice J aqui, é o índice J, que faz a pesquisa dos elementos a partir do final, eu vou então repetindo enquanto eu não encontrar essa condição violadora da regra de que quem está à direita tem que ser, no caso, maior. Então, se eu encontro alguém que está à direita do pivô que é menor, eu tenho justamente um ponto de parada para minha variável I e J. Quando eu encontro esses elementos que estão, digamos assim, nos lados errados em relação ao meu pivô, o que eu faço? Faço a troca. Faço a troca e sigo em frente, incremento I e decremento J.
E aí, de novo, repito o processo até que eles se encontrem em algum ponto do meu vetor. Quando eles se encontram, significa que eu já fiz a verificação para organizar todo mundo à esquerda como menor e todo mundo à direita como maior. Vamos lá. Feito isso, né, só falta daí, claro, a gente fazer a ordenação agora de forma recursiva. Então, quando eu termino de organizar os elementos ao redor dos pivôs, do pivô, eu vou chamar recursivamente para cada um dos segmentos ordenados, à esquerda do pivô e à direita do pivô, o mesmo processo de ordenação do quicksort, só que para cada um deles recursivamente. O que dá para demonstrar é que o custo computacional do quicksort, daí nesse caso, embora no pior caso continue sendo quadrático, ele cai para um custo linear logarítmico, n log n, ou seja, né, é uma função, a função n log n, ela tem um crescimento menor do que o crescimento da função quadrática. Então, é mais eficiente você trabalhar com quicksort do que, por exemplo, com os algoritmos que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, vamos fazer um passo a passo aqui nesse exemplo. Então, imaginem que esse é o meu vetor. A gente começa justamente com o i aqui em início e o j o final. O meu pivô é o valor 80. Então, eu quero organizar todo mundo à esquerda menor que 80 e todo mundo à direita maior que 80. Então, enquanto, primeiro, I e J não se cruzaram, eu faço um passo a passo aqui da variável I enquanto não houve a violação da condição à esquerda, ou seja, enquanto eu não encontrar alguém, enquanto os elementos à esquerda são menores que o pivô, eu vou andando à direita, eu vou andando para a direita. E enquanto os elementos à direita são maiores que o pivô, eu vou andando à esquerda com J. E aí vejam só o que acontece aqui. Eu encontrei o 83, que é maior do que o 80. Violou a condição, então minha variável i vai parar justamente aqui, ela vai parar de ser incrementada justamente nesse ponto. Por sua vez, o j já de cara nem decrementa nenhuma vez, por quê? Porque o 26 já é menor do que o 80, então reparem só que eu vou mantê-lo, o j, né, no caso aqui mesmo, e daí o que eu vou ter que fazer? Fazer a troca entre esses dois elementos. É justamente o passo que eu faço aqui. Seguinte, então eu vejo, olha, como eu tenho então I diferente de J, né, I menor igual a J aqui no caso, na verdade, se eu só está verificando, né, se eles já não se cruzaram aqui, então eu tenho que fazer a troca entre eles, eu uso essa variável auxiliar t aqui para me ajudar na troca, então troco os valores de J com I, e daí sigo adiante, vou passar o i para o próximo e vou passar o j para o próximo. O que vai acontecer? Vejam só, aqui passando os slides, pronto, agora eu fiz a troca, o 26 foi para o lado esquerdo do meu pivô e o 83 foi para o lado direito, então voltei a obedecer, digamos assim, as regras de organização. Então voltamos agora lá para o laço while para começar agora a fazer a comparação do 44 em diante e do 67 em diante para ver se eles estão obedecendo a ordem em relação ao pivô. Reparem que daí eu volto para, né, esse começo do laço mais externo, em que eu vou daí justamente andar com o meu i enquanto quem está à esquerda é menor, e vou andar com o meu j enquanto quem está à direita é maior. O que vai acontecer? A variável i vai parar no próprio pivô, no 80, e a variável j vai parar no 67, no seguinte, que já é também de novo menor que 80. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a troca do próprio pivô, não tem problema ali ser o pivô, por isso que a gente guarda também numa variável auxiliar. Eu vou
trocar o próprio elemento que foi copiado para o pivô com o 67. Estou fazendo aqui o processo de troca, então usando, né, através desses 3 comandos de atribuição aqui. Fiz o processo de troca. Vou incrementar as variáveis mais uma vez, então já troquei o 80 com 67, então agora eu vou procurar o 42 e o J. E reparem que eu continuo comparando em relação ao 80, então o 80 está como se fosse uma variável, a comparação está sendo feita na variável auxiliar pivô. Então não tem problema agora o 80 no vetor está numa posição, como está aqui, diferente. Então agora eu vou comparar o 42 em direção rumo à direita e o 11 para frente rumo à esquerda. Sigo aqui com, né, as comparações, aqui no caso, né, vou incrementando enquanto 42 for, enquanto o elemento do i for menor, e vou decrementando o j enquanto o elemento que o j indexa for maior. De novo, repare o que vai acontecer. Eu encontrei o 11, que é menor em relação ao J, e o 91, que é maior em relação ao I. Eu vou encontrá-los, né? Aqui, justamente. Então, I e J são as novas posições que eu tenho que trocar. Vamos de novo para a etapa de troca. Pulei até aqui, né? Antes era 91 e 11, agora vejam só, a troca foi feita de 11 para 91. E aí, quando eu for incrementar aqui para seguir adiante, o que vai acontecer? Finalmente eu vou ter o cruzamento dos índices. O i vai passar a valer mais do que o j. Então, vejam, essa condição aqui se torna falso e terminou-se a operação de troca dos elementos ao redor do pivô. Agora reparem, então, aqui, que aí, em relação ao 80, que é o nosso pivô, eu consegui particionar o meu vetor em 2 pedaços. Aqui, o lado direito é o pessoal maior ou igual, e o lado esquerdo é o pessoal menor do que o 80. E depois desse procedimento, reparem que todos os elementos do lado esquerdo são menores que 80 e todos os elementos do lado direito são maiores do que 80. Então veja que não precisa ser uma divisão perfeita, uma organização simétrica, não vai ser, né? Justamente sempre que isso vai acontecer. Mesmo que o pivô seja escolhido no meio, o próprio pivô pode ser trocado de lugar, como vocês repararam, mas não tem problema. Ainda assim, você, ao final do procedimento, vai chegar numa organização que vai dividir, particionar seu vetor em 2 partes. Uma parte que é maior ou igual ao pivô, e outra parte que é menor ou igual ao pivô. E aí você recursivamente invoca justamente a mesma operação de ordenação, primeiro para o lado esquerdo e depois para o lado direito. Esse processo vai se repetindo enquanto você não chegou num caso base, que é você ter um particionamento e chamar recursivamente a ordenação de um vetor com um elemento só dentro dele. Então vejam, aqui no caso eu estou fazendo primeiro, né, a chamada recursiva em cinza para a partição à esquerda, aqui eu faço a chamada recursiva para a partição à direita. Finalmente a gente tem aqui a implementação completa. Essa implementação na prática a gente já foi vendo, né, paulatinamente nos slides anteriores. A única coisa que eu destaco aqui que falta mencionar é a definição da posição do pivô. Como eu falei, a gente escolheu arbitrariamente aqui a posição do meio para ser o pivô. Então basta eu pegar o índice de início e o índice de fim do meu vetor, somar e dividir por 2, como está aqui, arredondando aqui, né, no int, para inteiro. E aqui também no final as chamadas recursivas. Então veja o algoritmo Quicksort, que é um pouquinho mais complicado agora o entendimento desse mecanismo de pivô, mas de todo jeito sua implementação é bem rápida, bem pequena aí, como vocês estão vendo, menos de 20 linhas de código em C++.
Muito bem, então falamos do Quicksort, um primeiro algoritmo de ordenação eficiente, custo n log n, no caso médio, e no próximo vídeo vamos falar do Merge Sort, mais uma técnica aí que também é bem eficiente. Até lá, então.